gente pincelou com você no começo do programa, o Brasil ultrapassou agora em março os mais de 1 milhão de casos de dengue em 2024. Dados que têm preocupado principalmente em 6 estados, além do Distrito Federal, que já decretaram estado de emergência. Aqui no Piauí, segundo os dados da 8ª semana do boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Saúde, o aumento chega a 33% em comparação ao mesmo período do ano passado. Só que agora a gente vai ver essa situação por um outro olhar. Você sabia que essa preocupação com a dengue, principalmente com o mosquito Aedes aegypti, também precisa se estender a atenção aos nossos bichinhos domésticos? Isso porque o mosquito, esse danadinho que transmite aí a dengue, também é transmissor da girofilariose, que é mais conhecida como verme do coração. Você já ouviu falar nessa doença? Você sabia que isso pode acontecer? A gente vai tirar agora todas essas dúvidas, conversando aqui, para você, te dando orientações para você de algum animalzinho, que precisa, saber sobre isso. A gente está recebendo aqui a veterinária Andresa Braga, ela que é cardiologista de cães e gatos. Até porque, doutora Andresa, essa doença, o nome já diz, a verme do coração. Vamos contar para quem está em casa como é que acontece essa infecção, doutora? Bem-vinda. Muito obrigada. Então, é um prazer novamente vir aqui falar de um tema tão relevante e agora dessa vez aliando algo que está muito relevante mais ainda na sociedade, que é a dengue, e trazendo um pouquinho sobre o respaldo disso para os pets. Então, essa doença que se chama girofilariose, que é conhecida por verme do coração, ela é transmitida pelo mesmo mosquito que transmite a dengue, a zika, a chikungunya, que é o mosquito Aedes. Além disso, existem outros gêneros de mosquitos que também conseguem transmitir a girofilariose. Porém, o Aedes é, epidemiologicamente falando, mais relevante. E a girofilariose em cães acaba transformando a vida dos cães, seja ele de qualquer idade, como se fosse algo muito conturbado, porque os cães eles sofrem tanto de maneira lenta, porque eles evoluem com problemas respiratórios, com problemas de cansaço, com tosses, como também transforma a vida de quem está em torno dos cães como uma vida de risco, porque hoje a girofilariose, sabe-se que ela também é uma zoonose, então ela pode ser passada para os outros animais da casa, como também para o próprio ser humano. Olha isso, então é realmente preciso estar atento. Agora, em nós humanos, a dengue, a chikungunya, todas essas doenças causadas por esse mosquito, elas têm um ciclo, Elas começam a apresentar ali os sintomas e aí a gente tem a medicação e se encerra. Nos bichinhos, é assim também? Ou ela pode ficar uma doença permanente, doutora? Então, Shirley, é bem complicada, assim, falar do ciclo da girofilariose, porque nos animais a gente fala a respeito sobre a infestação. Existem formas que são chamadas de microfilárias, que é como se fosse uma forma imatura do parasita, e eles ficam de maneira latente no organismo dos animais. E existe a forma adulta, que essa é a mais perigosa porque é ela que chega até o coração e pode causar uma série de complicações, levando o animal até mesmo a óbito. Então, essa questão do ciclo depende muito de alguns fatores. Do fator da imunidade principalmente e do fator relevante da infestação. Quanto mais infestado o animalzinho tiver, pior é o prognóstico, é o quadro posterior dele durante o ciclo. Quais são os sintomas dessa doença, doutora? Os sintomas, por serem sintomas muito parecidos com os cardiológicos, evoluem com tosse crônica, cansaço. O paciente fica com aquela sensação de estar engasgado e ao mesmo tempo de não ter aptidão para a atividade física. E muitos pacientes, se a infestação for muito alta e ele já estiver evoluindo com larvas adultas dentro do coração, em poucos dias a gente tem um paciente em um quadro grave que pode culminar com óbito. E como é que é feito o diagnóstico? É através de exames? Sim. Primeiramente, você tem o diagnóstico clínico, que é o paciente que chega até a consulta veterinária apresentando esses sinais. E, posteriormente, o veterinário conduz com exames de sangue, que detectam já os primeiros estágios da larva, e também exames de imagem. A gente consegue, por imagem, ver os traços da larva adulta no coração e nas grandes artérias.
A gente sempre fala com o pensamento nos cães, mas é interessante que se diga que essa doença também atinge os gatos. E no caso, os mesmos sintomas, a mesma forma de agir, doutora? Sim. Os felinos, diferentemente dos cães, eles são considerados hospedeiros acidentais. É muito parecido com o que acontece no ser humano. Por isso que é mais comum acontecer nos cães do que nos felinos. Mas a gente tem relatos, sim, de felinos acometidos. E os sinais são bem parecidos. É o famoso cansaço. É aquele felino que faz uma atividade física muito leve e ele já está respirando com a língua para fora, com a boca aberta, com sinais de aumento da frequência respiratória, e isso chama a atenção do tutor. No caso de nós humanos, né, a gente sabe que a gente toma alguns cuidados, todo mundo já conhece os cuidados, que eu acho que a forma de prevenir de fato é evitando a proliferação do mosquito da dengue, mas a gente tem alguns, né, artifícios, como por exemplo usar, né, o repelente na pele, né, procurar estar bem vestida com roupas mais cobertas, né, e alguns cuidados que a gente se cerca. Nos bichinhos tem como a gente fazer isso? É interessante de repente em relação ao pelo, os animais de pelo mais curto, eles são mais propensos a desenvolverem a doença, doutora? Sim, sim. Da mesma forma que a gente consegue essa proteção de repelentes no ser humano, a gente também consegue nos pets. Existem os repelentes sprays e existem os repelentes coleira, que dá para os pets utilizarem como forma de proteção. E além disso, existem outras maneiras de proteção, que é a aplicação de medicações de forma preventiva. Existe ainda a proteção por vermífugos orais, que esses vermífugos contêm um amplo espectro, né, de proteção, incluindo o verme que provoca o verme do coração, da dirofilariose. Tá certo, doutora. E tá aí tirando algumas dúvidas. Agora eu quero saber como é que é o tratamento. É difícil de tratar essa doença, doutora? É sim, é difícil porque o diagnóstico acaba sendo um pouco reservado. Demora um pouco para a gente chegar nesse diagnóstico, ainda mais se o paciente ainda não tiver larvas adultas na sua circulação. E como é que funciona o tratamento, né? A princípio, o paciente, se for um quadro leve, o clínico veterinário certamente vai proceder com um diagnóstico relevante para proteger o organismo do paciente. Então, ele vai utilizar antibióticos, alguns princípios de proteção. No entanto, quando o paciente já tem larvas adultas e, digamos assim, diretamente o coração já está afetado, aí é onde o problema complica, porque nós teremos que intervir de maneira mais invasiva. Existem terapias que conseguem destruir a larva e existem terapias cirúrgicas para retirada das larvas. Tá certo, doutora. Eu acredito que no caso da dengue, né, em nós humanos, a gente tem os boletins, acompanha o número de casos, o aumento do número dos casos, mas eu acredito que isso com os animais, infelizmente, não acontece. Então, tem de fato, inclusive, não tem como se ter o controle, né, se há um aumento de fato dessa doença nesse período, ou existe algum levantamento nesse sentido, doutora? Então, a gente está trabalhando com as pesquisas científicas, os relatos de casos que vêm aparecendo. A gente sabe que, por exemplo, as regiões litorâneas são as regiões mais endêmicas, porém os mosquitos eles transitam, né, de diferentes regiões, de diferentes épocas do ano. Então hoje também se fala em épocas do ano com maior incidência da doença, mesmo ela não estando em regiões de aspecto úmido ou litoral. Por exemplo, aqui Teresina, né? A gente tem em Teresina casos que são até incomuns por conta de não ser uma região litorânea, mas acontece porque traz do mosquito e basta um paciente estar infectado para que o mosquito consiga transitar esse parasita. Tá certo, doutora, explicando tudo pra gente. Fica aí, gente. A gente já sabe as orientações, a gente tem que ter cuidado pela gente, pelos nossos, pela nossa comunidade. É um papel de cidadão da gente, né, ajudar a combater a proliferação desse mosquito que traz tantos prejuízos e agora a gente também, muita gente desconhecia, mas que pode sim afetar a saúde do seu pet, do seu companheiro. Cuidado e atenção sempre, né, doutora? Com certeza. Tá certo, doutora Andressa. Muito obrigada pela sua participação. Esse foi o nosso Amigo Pet de hoje, tá?